Estamos aqui para continuar o nosso papo sobre o Coronel Jorginho Jorge. O Dário, você falava sobre a criação do família, Jorginho. né? A família do Jorginho. Os ilustres. Os ilustres filhos e netos, né? Netos. Filhos e netos. O Jorginho Júnior, por exemplo, é um grande cartunista e também ele é escritor, poeta. O Vandalina Arruda até comenta de vez em quando que ele considera o Jorginho Júnior como o melhor poeta de Montes Claros. Certo? Já ouvi isso de Vandalina. O Vandalina ele sempre fala isso. Sem dúvida alguma, o nível de cultura, o nível dos poemas de Jorginho Júnior é o mais alto, mais elevado possível de Montes Claros, isso não tem a dúvida. Ele tem realmente uma fixação com relação à poesia impressionante. Ele tem o Neto, o Jorginho Neto, que está mexendo com futebol, publicou até um livro falando sobre as regras de futebol, aquele negócio. É um menino que está chegando agora, está começando agora, mas a gente vê que tem muito futuro e que vai crescer muito. Mas, voltando um pouquinho, eu queria dizer com relação à família. Montes Claros recebeu 30, 40 anos aqui atrás, 50 anos aqui atrás, 3 famílias tradicionais da Bahia. 3 famílias. Uma das famílias foi exatamente Jorginho Jorge, com a família dele, que veio, que se estabeleceu aqui, criou aqui, formou a família dele aqui. A outra é a família dos Lessa. O Samuel Lessa. Aí nós temos aqui o Dimas Lessa, que é um empresário, um grande empresário da hotelaria. Sem falar nos médicos, né? Aí nós temos o doutor Hélio, tem o saudoso Elton Lessa, né? Quando eles criaram o Hospital Pio XII, né? O Hospital Pio XII. Eustáquio também médico. E tem aquele outro da ótica, Edmilson, né? Eulina, Exato. Então essa família Lessa foi uma família tradicional da Bahia, que também tem raízes em Caetité e que veio para Guanambi. E a outra raiz, não menos importante, é a nossa família, a família Cotrim. A nossa família chegou aqui por volta de 1964, logo depois da Revolução, né? E a primeira pessoa que chegou aqui dos Cotrim para Guanambi foi Isaías Manuel Cotrim, quando ele veio montar, inclusive, o armazém Macaé em sociedade com o Dimas Lessa, com o Aristóteles Mendes Ruas, o Geraldo e assim por diante. Depois disso, ele foi trazendo algumas outras pessoas. Então, hoje, tem uma irmã que morava aqui, foi em Belo Horizonte, que é a Diana, tem eu que já moro aqui, já constituí família aqui, já tem 42 anos que eu moro aqui. Agora, de 10 anos para cá, realmente tem invadido Montes Claros pelo aquele povo lá de Guanambi, Caetité, Brumado, tá invadido. Então hoje nós não podemos Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos, mas hoje é uma turma grande. Hoje você nem sabe mais quem é que está aqui, é uma turma grande. Mas as 3 primeiras famílias realmente foram essas 3 primeiras. Foi a do Jorginho, o Lessa e os Cotrim. Ô Dário, eu sei que você sabe uma passagem interessante entre Jorginho e Darcy Ribeiro na Revolução de 64. O Darcy Ribeiro, como todo mundo sabe, ele foi amigo inseparável do Anísio Teixeira. Inseparável do Anísio Teixeira. E o que acontece? O Coronel Jorginho, ele conheceu o Anísio Teixeira. Quando ele era menino, ele conheceu o Anísio Teixeira em Caetité. Conheceu a família do Anísio Teixeira. Então ele já tinha uma admiração muito grande por Anísio Teixeira. E logo depois, Anísio Teixeira como se despontou aí como o melhor educador do Brasil. E com o passar dos anos, né, o Anísio Teixeira se juntou com o Darcy Ribeiro e tornaram-se grandes amigos, tá certo? Tornaram-se grandes amigos. E na Revolução de 64, eles apoiando lá o Jangular, na época lá, o apoio Jangular, o apoio incondicional, não só do Anísio como do Darcy Ribeiro, então eles foram perseguidos. E o Coronel Jorginho, que já era amigo dos dois, na época foi destacado para sair com um batalhão para ir para Brasília. E lá ele tinha que prender o Darcy Ribeiro. Era a missão dele? A missão dele era prender Darcy Ribeiro. E anos depois, ele encontrando com o Darcy Ribeiro e conversando com o Darcy Ribeiro, ele falava: te procurei por toda parte, mas eu rezava para não te encontrar. Porque ele não queria realmente era encontrar com o Darcy Ribeiro, né? Vai ver que ele sabia onde não deveria procurá-lo. Só procurava onde não devia procurar. Era um grande. O Coronel Jorginho era um grande. Sem sombra de dúvida. Quer dizer, a amizade, né, consolidada no peito e a sensação do dever a ser cumprido, né? É uma situação embaraçosa. Agora, tem 2 casos interessantes de Jorginho que a gente precisa, apenas para documentar, né?
Você sabe que Jorginho era uma pessoa de cor, né? E criou-se em torno disso várias lendas, piadas, causos e assim por diante. Mas ele nunca se abateu com isso. Não, ele até debochava. Ele debochava, ele não se abateu com isso não. No livro dele, Memória do Soldado de Polícia, ele fala quando prendeu lá um estuprador, que ele tinha raiva de estuprador, então ele colocou o meliante na frente dele, virava para o meliante e falava assim, que cor que eu sou? Qual é a minha cor? O meliante olhava assim para ele, o senhor é moreninho. Moreninho o quê, seu filho? É preto mesmo. Sargento, leva esse caboclo lá pra dentro e ensina pra ele pra não mentir mais. Bicho, como é que fala que eu sou moreno, se eu sou preto? Aí o bicho pegava. Levava o cara lá pra dentro e descia o tamanco. Né? Aí chegou um outro, né? Mas o outro já sabia do acontecido. A hora que chegou, que ficou na frente dele, ele perguntou pro cara, bem assim, que cor que eu sou? Ele disse, doutor, o senhor é preto. Preto, seu racista, o que você tem contra preto? Sargento, vem aqui, pega ele, leva, para ele mostrar esse cara, para ele não ter mais racismo, não ser racista. Quer dizer, era complicado. É complicado. Então, ele tinha... E tem um outro caso, assim, um outro caso também que é muito interessante, é que ele morando numa cidade, não foi aqui em Mosclado, não recordo agora a cidade, um rapaz cometeu um crime lá e estava diante dele, ele era o delegado, e aí... O rapaz começou a explicar, doutor, eu atirei no cara porque o cara era um mau elemento, o cara era isso, o cara era aquilo. Gente ruim, doutor, gente da pior espécie. O senhor acredita que o cara era baiano? Aí eu falei assim, e daí? Mas o pior não é isso não, doutor, é que ele era da cidadezinha de Beija-Flor. Beija-Flor é uma que tiveram até que mudar o nome de Beija-Flor para Guanambi. É porque aí que ele disse, pois você é de lá, seu safado. É brincadeira. Mas era assim, o Coronel Jorginho tinha essas coisas. Dário, infelizmente o tempo aqui flui com a rapidez. É mesmo. É impressionante. É mesmo. Nós queremos agradecer o Canal 20 e sobretudo o nosso programa Prosa e Cuia. Agradece a você pela sua presença, o muito que você nos propiciou de positivo, de enriquecimento. E aproveitamos dessa oportunidade para mandar um abraço para as 3 famílias, né? A Lessa, Cotrim, né? E a família do Jorginho Jorge. De Souza. E eu aproveito para mandar um abraço também para uma baiana que eu quero muito bem, minha prima Helena, esposa de Valdemiro Ferraz, lá de Taberaba, né? Baiano também. Esse casal e seus filhos. Um abraço, sertão mineiro e por que não dizer, sertão baianeiro, né? Que faz parte da Bahia também. Até a próxima, se Deus quiser.